A matéria orgânica do solo desempenha um papel fundamental na manutenção das diversas funções do solo. Isso ocorre porque ela tem uma influência bastante expressiva na estrutura, na estabilidade do solo, na retenção de água, biodiversidade, tanto da microbiota quanto da fauna do solo, e também atua como fonte de nutrientes às plantas. E é também por conta da matéria orgânica que o solo é reconhecido como um importante armazenador de carbono, resultando aí proporcionando um menor aporte de carbono para a atmosfera. E é exatamente sobre essas interações, a importância desse componente do solo, a matéria orgânica, que nós falaremos bastante nessa aula. Para iniciar esta aula, é importante que nós entendamos qual o conceito de matéria orgânica do solo e o que é inserido nesse conceito. Quando nós nos referimos à matéria orgânica, estamos dizendo a respeito sobre qualquer composto derivado de material de origem animal ou vegetal que sejam incorporados ao solo, estejam dispostos na sua superfície ou incorporado, tanto na forma viva quanto em diversos estágios de decomposição. Vale ressaltar que esses materiais dispostos sobre a superfície do solo refere-se basicamente a resíduos deixados. Então, a parte aérea de plantas não é considerada matéria orgânica do solo, embora as raízes das plantas o sejam. Para começarmos, então, a partir desse conceito, a gente já consegue compreender e enxergar que a matéria orgânica é composta por algumas frações, e que essas frações realizam também funções diferentes. Vamos conhecer um pouco mais então. Nós podemos dividir, primeiramente, essa fração em fração viva e fração não vivente. A fração viva vai incluir os micro-organismos, fungos, bactérias, algas. Os macro-organismos estão inseridos aqui a fauna do solo e as raízes de plantas. Então, mais uma vez ressaltando, plantas vivas, apenas as raízes são consideradas matéria orgânica do solo. E aqui lembrando, a fauna, os macro-organismos, que incluem a fauna do solo, e são distribuídos em micro, meso e macrofauna, dependendo aí do tamanho, do diâmetro desses organismos vivos. A fração não vivente considera a matéria macroorgânica, que é aquela que você consegue enxergar e diferir o que está sendo decomposto ali, e também o humus, que já é aquela matéria orgânica bastante decomposta e já umificada. Essa matéria macroorgânica ela pode ser livre ou oclusa, nós veremos um pouco mais disso nos próximos slides, e o humus ele se divide em substâncias úmicas e não úmicas, veremos bastante mais também sobre essa divisão. As substâncias úmicas são uma das mais conhecidas e têm sido utilizadas principalmente em diversos fertilizantes que estão sendo vendidos atualmente. São eles os ácidos úmicos, púvicos e a umina. A matéria orgânica não vivente, ou seja, aquela que está decomposta, ela compõe cerca de 96 a 98% do carbono orgânico total do solo. Aqui vale abrir um parêntese para explicar que o conceito de carbono orgânico total do solo é diferente de matéria orgânica do solo. O carbono orgânico total é um dos componentes da matéria orgânica do solo. Dentro de matéria orgânica, nós temos diversos outros componentes, o próprio carbono, nitrogênio, enxofre, magnésio, cálcio, enfim, diversos outros elementos químicos que também compõem a matéria orgânica. Então, quando nós falarmos sobre carbono orgânico total do solo, estamos nos referindo a uma fração, embora grande, da matéria orgânica, ok? Então, continuando, essa matéria orgânica não vivente é o maior compartimento de matéria orgânica no solo e, como nós vimos anteriormente, ela é dividida em matéria macroorgânica e matéria umificada ou o humus propriamente dito. A matéria macroorgânica, ela compreende resíduos vegetais que estão em diversos estágios de decomposição, tá? Mas não chega a ser tão alterado ou decomposto como nós podemos ver nas substâncias umificadas, tá? E essa matéria macroorgânica, como nós vimos, ela pode ser dividida em matéria orgânica livre e oclusa.
A livre é aquela que está entre os agregados. Então, nós temos ali matéria orgânica na superfície dos agregados e entre este agregado e o agregado adjacente. Já a matéria orgânica oclusa, o próprio nome já é bastante sugestivo. Ela está dentro do agregado, está oclusa no interior do agregado. A matéria orgânica umificada, ou humus, já compreende componentes da matéria orgânica mais estabilizados. Então, nós podemos citar aqui como exemplos as substâncias úmicas e não úmicas. Essas substâncias não úmicas, que compreendem aí 30% dessa fração, são englobados os lipídios, ácidos graxos de baixo peso molecular, proteínas, pigmentos e outros produtos provenientes da ação e transformação da matéria orgânica viva sobre o material orgânico morto ou não vivente que foi aportado, depositado no solo. Então, pela composição aqui, nós conseguimos perceber que essa fração da matéria orgânica ela pode ser mais facilmente decomposta por micro-organismos. E conhecer a decomponibilidade ou a resistência, a recalcitrância dessas moléculas à decomposição de micro-organismos, vai direcionar completamente o manejo de matéria orgânica nas áreas agrícolas. Já as substâncias úmicas, que compreendem uma fração bem maior em detrimento do compartimento anterior, representa aquelas substâncias que são um pouco mais estabilizadas, como os ácidos úmicos, fúvicos e azuminas. E é exatamente essa fração aqui que compreende o principal componente de toda a matéria orgânica do solo, tá? Porque é aqui que está a grande reserva orgânica do solo. E como matéria orgânica viva, nós podemos incluir aqui os micro-organismos, tá? Que são extremamente relevantes para a ciclagem de nutrientes. Nós podemos citar aqui os fungos. Dentro dos fungos temos aí os fungos, os cogumelos, fungos micorrízicos. Dentro de fungos micorrízicos temos aí pelo menos 7, né, subtipos, principalmente os arbusculares. Os fungos saprofíticos, que são aqueles decompositores de fato, e fungos fitopatogênicos, dentre outros. Temos também as bactérias e algas. Esses micro-organismos, eles são de extrema importância para a decomposição de todo esse material que está presente na matéria orgânica. Então, quando nós falamos sobre ciclagem de nutrientes, nós estamos incluindo a ação desses micro-organismos sobre esse material orgânico morto que está sendo depositado no solo. Então, na ausência deles, ou seja, se não houvessem esses micro-organismos no solo, não seria possível ciclar os nutrientes que são depositados dentro de uma área de crescimento vegetal, seja ela natural ou agrícola. A outra parte da matéria orgânica viva são os macro-organismos que nós falamos rapidamente, que se referem à fauna do solo. Nós temos aqui diversos exemplos de micro-organismos que são considerados fauna do solo, certo? Ácaros, nematóides, minhocas, cupins, e assim por diante. Dentro de microfauna, que são aqui os menorzinhos, e eles não podem ser visualizados a olho nu, nós temos os protozoários e os nematóides. Vale ressaltar que, embora nós conheçamos, principalmente na área de agronomia, nós conheçamos diversos nematóides que são maléficos para o crescimento de plantas, nós temos também muitos nematóides que possuem efeitos benéficos para o crescimento de plantas e também para a própria ciclagem de nutrientes, tá? Aqui dentro de mesofauna, nós podemos citar os ácaros, e macrofauna, os principais representantes aí são as minhocas e os cupins. Essa divisão de micro até macrofauna, ela se dá considerando o diâmetro do corpo desses animais, tá? Desses organismos vivos. E aí eu vou colocar aqui para vocês o ciclo simplificado do carbono em um sistema agropecuário, tá? Então, nós sabemos que os principais componentes de matéria orgânica de carbono no mundo, no planeta, são os combustíveis fósseis, o carbono inorgânico do solo, que representa uma grande fração, e o carbono presente nos carbonatos, que está lá nos oceanos, tá? Nós vamos manter o nosso foco aqui no carbono orgânico. Lembrando, pessoal, que uma vez que esse carbono está sendo incorporado no solo, ele deixa de ser emitido para a atmosfera na forma de CO2, evitando aí, então, os efeitos dos gases de efeito estufa, tá? Reduzindo, então, esse efeito negativo desses gases de efeito estufa. Então, quanto mais carbono incorporado no solo, melhor é para a nossa atmosfera, tá bom? Então, nós temos aqui
considerando nessa situação uma lavoura anual de milho e também a criação de gado, tá bom? Então, tudo se inicia com o processo de fotossíntese. O processo de fotossíntese é a entrada primária de carbono no planeta. Então, essas plantas realizando fotossíntese vão transformar essa energia fotoquímica em energia orgânica, tá bom? Vocês já viram isso com bastante detalhes lá no conteúdo de fisiologia vegetal. Então, parte desse carbono que foi assimilado, ele será devolvido para a atmosfera na forma de CO2 pela respiração vegetal, certo? Que é realizada naturalmente, um pouco mais para algumas espécies de plantas e um pouco menos para outras. Parte desse carbono, ele vai ser depositado no solo na forma de resíduos vegetais. E uma outra parte será transferido para a cadeia alimentar, iniciando aqui pelos herbívoros dessa cadeia alimentar. No exemplo aqui, nós temos os bovinos. Aqui nos bovinos, parte desse alimento, né, desse carbono consumido pelos bovinos, também será liberado na forma de CO2 na respiração animal e também na forma de metano, tá? Pelos gases emitidos por esses bovinos. Uma outra parte também será adicionada ao solo na forma de resíduos animais, as fezes, e também caso esses animais venham a morrer nesses locais, todo o corpo deles acaba sendo adicionado como resíduo e fonte de carbono nesses locais. Aqui nesses resíduos, tanto vegetais quanto animais, nós teremos aqui a ação de micro-organismos decompositores, tá? Uma parte desse carbono que está sendo trabalhado por esses micro-organismos decompositores serão então depositados no solo como matéria orgânica umificada, que é um tipo de matéria orgânica bem mais estável. E uma outra parte será liberado na forma de CO2, certo? Porque esses micro-organismos do solo também respiram. Então, durante a oxidação da matéria orgânica, a decomposição dessa matéria orgânica que está sendo umificada aqui, uma parte é perdido para a atmosfera pelo processo de respiração microbiana. E uma outra parte será incorporada no solo, no próprio corpo desses micro-organismos, que a gente chama de incorporação de carbono na biomassa microbiana, porque esse próprio carbono presente aqui nos resíduos vegetais e animais servem como fonte de energia para esses micro-organismos. E é exatamente para obter essa energia que esses micro-organismos decompõem a matéria orgânica. Essa matéria orgânica no solo, ela permanece, ou seja, ela encontra-se disponível no solo por conta de alguns mecanismos de estabilização, tá? Como nós vimos, todo material orgânico adicionado no solo, ele é imediatamente decomposto por micro-organismos. Entretanto, há alguns mecanismos que essa matéria orgânica utiliza para não ser completamente oxidado e liberado na forma de CO2, tá? O primeiro deles é a estabilização química. O segundo, a física, e o terceiro, a bioquímica. Lembrando que todos eles vão culminar na manutenção dessa matéria orgânica no solo, tá? Então, pensemos o seguinte, qualquer composto orgânico presente no solo, ele poderá se proteger, ou seja, estabilizar-se no solo por meio da ação química, ou seja, será a ação dessa matéria orgânica com frações de argila e silt do solo, e aí nós teremos a formação de complexos argilo-orgânicos, e esses complexos eles não podem ser decompostos, não podem ser acessados pelos micro-organismos, eles ficam indisponíveis, fazendo com que essa matéria orgânica presente nesse complexo ela permaneça por mais tempo no solo. A estabilização física refere-se à proteção da matéria orgânica oclusa, tá? Aquela que está no interior dos agregados. Então, por estar no interior dos agregados, há uma redução significativa do acesso de micro-organismos e do seu aparato enzimático a essas moléculas de matéria orgânica. Então, se esses micro-organismos não conseguem acessar, não conseguem liberar essas enzimas sobre essas moléculas, logo ela também vai demorar para ser decomposta e também nós teremos aí uma permanência maior no solo. E a bioquímica, ela é inerente à própria molécula da matéria orgânica, tá? Ela é intrínseca a essa molécula orgânica, que nada mais é do que a recalcitrância, ou seja, a própria resistência inerente dela à decomposição dos micro-organismos.
Então, se nós compararmos uma molécula de lipídio e uma molécula de lignina, a molécula de lignina ela é mais recalcitrante. O que significa isso? Ela apresenta maior resistência por conta de toda a sua estrutura, ela apresenta maior resistência a ser decomposta por micro-organismos. Então, existem esses três mecanismos. Por que é necessário que essa matéria orgânica permaneça por mais tempo no solo? Primeiro, porque ela deixará de ser liberada para a atmosfera na forma de CO2, liberando, né, reduzindo então a liberação de gases de efeito estufa, e também, uma vez permanecendo no solo, ela realizará diversas funções que são importantes para a manutenção tanto do solo quanto do crescimento das plantas, e nós veremos isso logo adiante. Então, olha só a relação da composição do tecido vegetal e a recalcitrância desses compostos orgânicos vegetais quanto à decomposição. Então, nós temos aqui o carbono, 42, representando 42% da matéria seca do tecido vegetal. Lembrando que um tecido vegetal ele pode ter de 60% a 90% de água e de 40% a 10% de matéria seca. Tá? Dessa matéria seca, olha só, quase metade desses 40% a 10% serão compostos aqui de carbono. Tá? Os outros restantes nós temos um pouco de hidrogênio, uma outra quantidade bastante significativa de oxigênio, tá? E aqui dentro de cinzas, nós poderemos incluir aí todos os outros elementos químicos, nitrogênio, potássio, cálcio, magnésio e assim por diante. Retornando aqui, então, para os componentes de carbono dentro da planta, nós temos aqui alguns exemplos, que vai desde açúcares, amidos e proteínas simples, proteínas brutas, hemicelulose, celulose, gorduras e ceras, até ligninas e compostos fenólicos. E a gente pode observar, se for comparar aqui quanto à resistência, quanto mais para cá nós descermos, mais nós temos moléculas recalcitrantes, ou seja, que tem uma alta resistência à decomposição de micro-organismos e que, portanto, terá uma decomposição bastante lenta no solo. E quanto mais para cima dessa lista, mais rápida será a decomposição dessas moléculas. Bom, eu estou falando bastante desde o início sobre decomposição de matéria orgânica, mas para aqueles que ainda não entenderam a que isso se refere, sobre o que significa, eu gostaria de deixar claro que quando eu falo sobre decomposição da matéria orgânica, eu estou me referindo à degradação química desse composto orgânico em um composto mais simples, tá? Então, nós temos uma molécula bastante complexa que é quebrada em vários pedaços mais simples. E todo esse processo, toda essa degradação química, ela é sempre intermediada pela ação de micro-organismos no solo e também, inicialmente, ali pela fauna do solo. Então, como acontece isso? Eu tenho aqui um resíduo vegetal, como vocês podem ver, e esse resíduo vegetal, ele é composto por diversos componentes, como nós já citamos anteriormente. Proteínas, ligninas e compostos fenólicos, lipídios, que incluem gorduras, ceras, entre outros, os carboidratos, como celulose e hemicelulose. E aí vamos pegar como exemplo, então, as proteínas, tá? Suponhamos que esse resíduo vegetal ele foi quebrado em pedaços menores. Entretanto, cada um desses pedaços menores aqui, eles ainda serão mais uma vez quebrados para formar moléculas mais simples ainda. Então, as proteínas, elas serão quebradas por aminoácidos. Nós sabemos que proteínas são cadeias de polipeptídeos, né, os aminoácidos. Então, uma vez quebradas, elas liberarão diversos aminoácidos ali no solo. Esses aminoácidos, por sua vez, eles também serão decompostos, liberando aí uma série de elementos no solo. Lembrando que esse aqui é importante para a respiração das raízes e de micro-organismos e da fauna. E esse aqui, que é o amônio, é um nutriente vegetal. Então, as plantas utilizam o amônio para o seu próprio metabolismo, tá? E vai liberar também carbono para o solo. Aqui a gente já consegue rapidamente entender como se dá o processo de liberação de nutrientes da matéria orgânica para as plantas, tá? Então, rapidamente, nós conseguimos visualizar aqui a liberação de um tipo de nutriente, o nitrogênio. Essa decomposição da matéria orgânica é composta por fases, tá? Não acontece de maneira desordenada ou tudo de uma vez. Há 4 fases que nós precisamos entender, tá?
A primeira delas é a fragmentação das partículas orgânicas. Então, eu quero que vocês imaginem nesse momento uma folha que acabou de senescer, ou seja, que acabou de cair da árvore sobre o solo. Essa folha, a partir do momento que ela é depositada, ela passa de parte aérea da planta para resíduo vegetal sobre o solo. Então, ela começa a ser fragmentada, ou seja, quebrada em pedaços menores, tá? Isso aqui vai acontecer pela ação da fauna do solo. Então, nós teremos, por exemplo, formigas, cupins, quebrando, cortando essa folha em pedaços bem menorzinhos, tá? Nessa fase, ocorre uma inexpressiva decomposição. Lembrando que decomposição é a degradação química, ok? É a alteração química dessa estrutura. Por enquanto, nós estamos vendo aqui, pela ação da fauna do solo, uma expressiva alteração física, ou seja, tamanho, apenas tamanho dessas partículas, essa folha sendo quebrada em pedaços menores. Uma vez que essa folha foi quebrada em pedaços menores, há então a possibilidade de que os micro-organismos ataquem esse material, tá? Não que isso não aconteça aqui nessa primeira etapa. Entretanto, como a área de superfície específica é muito menor, a degradação, a química, a decomposição, ela é bastante inexpressiva. Mas à medida que essa fauna do solo vai quebrando em pedacinhos menores, vai aumentando a área de superfície específica desse material, possibilitando então um ataque microbiano mais expressivo, tá? Então aqui esses micro-organismos, eles vão atacar os componentes que são mais facilmente degradáveis, porque eles querem energia, ou seja, eles querem retirar o carbono que está presente nesse resíduo e incorporar na sua própria biomassa. E é exatamente nesse momento que começa a haver ou a liberação de alguns compostos e a imobilização de outros íons e ácidos orgânicos no solo. Vale ressaltar que a liberação ocorre à medida que essa degradação química acontece, né, até os compostos moleculares mais simples, e a imobilização pode acontecer à medida que o micro-organismo vai gastando energia, ele precisa repor, então ele vai retirando do solo para repor a sua própria biomassa. A terceira etapa seria chamada de ataque microbiano intermediário. Então, aqui nós já temos os subprodutos orgânicos e tecidos microbianos para serem atacados, além do tecido vegetal, além daquela folha que foi acrescentada. Por quê? Toda essa biomassa microbiana no solo, ela tem um ciclo de vida bastante rápido. Então, ela se renova no prazo de poucos dias a alguns meses, 2 meses no máximo. Então, nós temos aqui um ataque microbiano acontecendo tanto aos subprodutos que foram gerados aqui nessa primeira etapa, quanto aos próprios tecidos microbianos daquela biomassa microbiana que já morreu e se tornou também resíduo orgânico no solo. A partir disso, nós temos a produção de uma nova biomassa, ou seja, novas populações de micro-organismos vão crescendo e se desenvolvendo para o ciclo continuar. E nesse ponto aqui, como nós temos uma atividade microbiana mais intensa, há um aumento significativo nas perdas de carbono na forma de CO2. Lembrando que esse CO2 ele é perdido para a atmosfera. E, finalmente, nós temos o ataque microbiano final, onde nós temos aqui a decomposição mais lenta e gradual dos compostos orgânicos que são mais resistentes, né? Como eu dei o exemplo anteriormente da própria lignina. E aí, essa decomposição, por ser em compostos tão resistentes, ela geralmente é organizada e é realizada por micro-organismos especialistas, tá? Não é qualquer população de micro-organismo que vai conseguir decompor esses elementos orgânicos mais recalcitrantes no solo, tá bom? E aí, então, vamos conhecer um pouco mais sobre esse processo aqui de liberação e mobilização de íons no solo, que é de extrema importância para a ciclagem de nutrientes e, consequentemente, para a nutrição mineral de plantas. Então, aqui nós pegamos dois conceitos iniciais. O primeiro é a mineralização e o segundo é a imobilização. Vamos conhecer um pouco mais sobre esses conceitos. A mineralização é a transformação de um elemento da forma orgânica para inorgânica. Lembre-se daquele exemplo do slide anterior, onde eu mostrei um resíduo vegetal sendo quebrado em proteínas, que por sua vez foram quebradas em aminoácidos, que por sua vez liberaram amônio e outros componentes no solo. Aquele amônio é um nitrogênio na forma amoniacal,
e nós consideramos uma forma inorgânica, tá? Ele já não está mais compondo um tecido orgânico. Então, o fato desse resíduo vegetal resultar no final em um amônio, em uma forma inorgânica de nitrogênio, nós dizemos que houve ali uma mineralização do nitrogênio, tá? E todo esse processo aqui é resultado da decomposição microbiana no solo. A imobilização é o processo contrário, inverso. Então, nesse caso, nós temos a transformação de um elemento químico da forma inorgânica para a forma orgânica, ou seja, sendo incorporado da solução do solo nos tecidos microbianos, tá? E aí, dessa forma, esse elemento ele não estará prontamente assimilável pelas plantas, pelo menos temporariamente. Então, qual seria uma situação onde isso acontece? Nós poderíamos ter aquele amônio do exemplo anterior disponível em grande quantidade ali no solo, entretanto, por ter sido adicionado uma grande quantidade de resíduo orgânico, houve um crescimento muito grande da biomassa microbiana, e essa biomassa microbiana, assim como as plantas e assim como os seres humanos, precisam do nitrogênio para completar o seu ciclo de vida. Se tiver pouco nitrogênio ali naquele resíduo que está sendo decomposto, o que vai acontecer? Esse micro-organismo precisa tirar nitrogênio de algum lugar. Se o resíduo orgânico não fornece nitrogênio suficiente, esse micro-organismo vai na solução do solo pegar esse nitrogênio, tá? Então, uma vez que ele pega esse nitrogênio na forma inorgânica e incorpora na sua biomassa, esse nitrogênio passa a estar então na forma orgânica. E a esse processo nós damos o nome de imobilização. Então, na imobilização, o próprio nome já é bastante sugestivo. Há uma imobilização, mesmo que temporária, de um certo elemento químico, nesse caso um nutriente de plantas, na biomassa dos micro-organismos, ok? E vale ressaltar que eles acontecem simultaneamente no solo. Entretanto, dependendo ali da relação entre o carbono com outros nutrientes, nitrogênio, enxofre, pode haver predominância de um em detrimento do outro. E aí nós temos, então, alguns fatores importantíssimos que vão afetar, vão acelerar ou retardar o processo de decomposição da matéria orgânica. Antes de iniciar isso, eu gostaria de ressaltar para vocês que o processo de decomposição da matéria orgânica, ele é desejável por um lado, porque há disponibilização de nutrientes às plantas, tá? Por outro lado, não é interessante que toda a matéria orgânica do solo seja decomposta, porque essa matéria orgânica, uma vez decomposta, ela vai ser perdida e vai haver aí, então, a falta dessa matéria orgânica e todas as funções que ela realiza no solo, que nós veremos logo adiante, deixarão de ser exercidas. E nós já vimos em aulas anteriores que a própria matéria orgânica do solo, em solos tropicais, ela apresenta uma importância muito grande para melhorar tanto a qualidade física quanto química e microbiológica do solo. Tá? Então, a decomposição da matéria orgânica é desejável até um certo nível. Entretanto, não é desejável que toda a matéria orgânica do solo seja decomposta. O conteúdo de lignina é o primeiro fator que vai interferir. Quanto mais lignina no solo, mais lenta será essa decomposição, porque, como nós já falamos anteriormente, a lignina é um composto que possui alta recalcitrância. A umidade vai afetar diretamente sobre os micro-organismos. Então, quanto maior a umidade, maior a atividade microbiana. E o contrário também é verdadeiro. Disponibilidade de oxigênio, principalmente no que concerne aos organismos aeróbicos. Quanto mais oxigênio, maior a atividade microbiana também. Temperatura tem uma faixa de temperatura ótima. Para a maioria dos micro-organismos presentes no solo, a faixa de 25 a 35 é a ideal. Abaixo disso, há um retardamento por conta da redução do metabolismo desses seres vivos e acima disso começa a haver também uma redução por conta da desnaturação de proteínas e uma série de outros compostos. O pH do solo vai influenciar tanto na disponibilidade de muitos nutrientes ali que podem abastecer a biomassa microbiana, quanto ao próprio pH ótimo, faixa de pH ótimo, nos quais esses micro-organismos podem atuar. O teor de argila também vai ser importante, como nós já falamos em aulas anteriores, solos mais argilosos, eles tendem a ter um grau de agregação muito maior.
E nós vimos que os agregados fazem parte ali de um dos mecanismos de estabilização da matéria orgânica. Então, se há uma maior estabilização da matéria orgânica no solo, essa decomposição também vai ser um pouco mais lenta e, nesse caso, a argila atua também indiretamente aí promovendo essa proteção, tanto a física quanto a química na formação de complexos argilo-orgânicos, tá? A posição no perfil do solo, então toda aquela matéria orgânica que é adicionada no topo do perfil, ela será decomposta muito mais rapidamente por conta da maior presença de micro-organismos no topo do perfil, quanto pela maior presença de umidade e também pela disponibilidade de oxigênio nesse local, o que não acontece tão intensamente nas partes mais inferiores do perfil do solo. O tamanho das partículas do resíduo, então, quanto menor for esse resíduo, mais rapidamente ele será decomposto pelos micro-organismos. Quanto maior, haverá necessidade de ação da fauna do solo para a degradação física desses componentes, dessas partículas, para que depois venha a ser decomposta pelos micro-organismos. E também a relação carbono-nitrogênio do material, que nós veremos com mais detalhes logo a seguir. E também a diversidade microbiana. Quanto maior a diversidade microbiana, maior a quantidade de populações capazes e especializadas na decomposição, na quebra desses componentes orgânicos da matéria orgânica. Falando um pouco sobre a relação carbono-nitrogênio no solo. A relação carbono-nitrogênio refere-se basicamente, pessoal, aos teores desses elementos na matéria orgânica. Então, quanto eu tenho de carbono para a quantidade de nitrogênio. Então, se eu digo para vocês que eu tenho uma relação de carbono-nitrogênio 5 por 1, eu estou dizendo que para cada átomo de nitrogênio num determinado resíduo, eu tenho 5 átomos de carbono. Então, é uma relação simples de se compreender, tá? Então, esse resíduo orgânico que contém carbono e nitrogênio, ele vai ser decomposto pelo micro-organismo e esse carbono e esse nitrogênio eles vão ser utilizados na biomassa microbiana. De que forma? O carbono ele vai ser utilizado para sintetizar compostos orgânicos essenciais à obtenção de energia desses micro-organismos e o nitrogênio utilizado para sintetizar diversos componentes importantes para o metabolismo microbiano e para a sobrevivência, como aminoácidos, enzimas, DNA, RNA, tá? Isso tudo aqui para os micro-organismos. Então, essa é a importância de se conhecer a relação carbono-nitrogênio. Então, essa relação existente entre as quantidades de carbono e nitrogênio no resíduo orgânico vão determinar diretamente essa velocidade de decomposição. Quanto mais carbono eu tenho, maior a relação. Então, é uma fração, certo? Se eu tenho um numerador maior, então a minha relação final também vai ser maior. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais nitrogênio em detrimento do carbono, menor a minha relação carbono-nitrogênio, ou seja, o meu denominador da fração vai ser maior do que o numerador, então eu terei no final aqui uma relação, um quociente bem menor. E quanto maior a quantidade de nitrogênio num composto, maior será a facilidade dos micro-organismos decomporem esse composto. Então, vamos lá. Relembrando, quanto mais carbono eu tenho, maior a minha relação carbono-nitrogênio. Então, eu terei menos nitrogênio em detrimento do do carbono, e por isso essa decomposição ela será mais lenta. Por outro lado, se eu tenho mais nitrogênio em detrimento do carbono, nós teremos aqui uma menor relação carbono-nitrogênio, ou seja, bastante nitrogênio para os micro-organismos sintetizarem compostos necessários, então essa decomposição ela tende a ser mais rápida. De que forma eu aplico esse conceito na prática? Nós sabemos que todas as culturas adicionam resíduos orgânicos no solo. E esse resíduo orgânico ele pode ser mais rapidamente ou mais lentamente decomposto. É fácil observar isso quando nós observamos quando tem palhada de milho sobre o solo e quando tem palhada de soja. Qual deles vai ser decomposto mais rapidamente? Então, é isso que a gente vai ver. Se nós observarmos aqui a relação carbono-nitrogênio de alguns compostos orgânicos que também são utilizados como fertilizantes, a gente vai entender como isso ocorre. Relembrando que
Quanto maior a relação carbono-nitrogênio, mais lenta será a decomposição. Então, percebam que a serragem, por exemplo, a palha de trigo, palha de milho, que são gramíneas, tem relações carbono-nitrogênio bem maiores. A serragem, então, expressivamente maior. Esterco bovino, grama também. Quando a gente passa aqui para leguminosas, essa relação diminui expressivamente. Todos sabem que isso ocorre porque as leguminosas, né, têm a capacidade de fixar biologicamente o nitrogênio. Então, geralmente, as leguminosas, quando em comparação com gramíneas, por exemplo, elas terão muito mais nitrogênio na sua biomassa vegetal do que essas outras espécies. Por isso, há uma maior quantidade de nitrogênio, resultando, então, numa relação carbono-nitrogênio bem inferior. Então, compare, olha só, a serragem com restos vegetais de ervilhaca, que é um tipo de leguminosa, tá? E aí nós temos também aqui a matéria orgânica viva e a matéria orgânica total, com as suas variações de carbono, de relação carbono-nitrogênio. E aí eu pergunto para vocês o seguinte: se a intenção de vocês com uma adubação orgânica ou com deposição de resíduos vegetais sobre o solo é fazer com que haja um fornecimento rápido, uma ciclagem rápida de nutrientes no solo, o que eu devo fazer? Eu devo optar por compostos que tenham uma relação carbono-nitrogênio menor, tá? Porque significa que tem mais nitrogênio, vai ser decomposto mais rapidamente. Agora, se a minha intenção é construir palhadas sobre a superfície, por exemplo, se a sua intenção é instalar um sistema de plantio direto, você precisa, então, conservar palhadas sobre a superfície. E nós sabemos que nas nossas condições climáticas isso é bastante complicado, porque o ataque microbiano nessas condições de temperatura e umidade que nós temos aqui é muito intenso. Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Dificultar a vida dos micro-organismos. Eu tenho que dificultar a decomposição desse composto. Então, nesse caso, eu opto por resíduos vegetais que tenham uma relação carbono-nitrogênio maior possível, tá bom? Então, nesse caso, a gente percebe que a relação carbono-nitrogênio determina quando haverá predominância de imobilização ou mineralização. Então, quando isso ocorre? Nós temos esse limite aqui. Quando nós temos 25 moléculas de carbono para uma de nitrogênio, há uma situação em que eles estão iguais, tá? Entretanto, se essa relação carbono-nitrogênio ela é maior do que 25, ou seja, se eu tenho mais de 25 átomos de carbono para um átomo de nitrogênio, eu tenho bastante carbono, então, a imobilização ela vai ser maior. O que significa isso? Que o resíduo orgânico que está sendo decomposto não tem nitrogênio suficiente para a biomassa microbiana. Se ali naquela decomposição, naquele material, não tem nitrogênio suficiente, o que o micro-organismo vai fazer? Ele vai buscar no solo. O que está na solução do solo, ele vai imobilizar, ou seja, ele vai obter esse nutriente de outras fontes no solo, o que pode acarretar numa deficiência de nitrogênio se houver cultura crescendo nesse momento. Quando isso pode ocorrer? Se eu tiver acabado de plantar milho, por exemplo, na safra, e eu venho, então, fazendo o revolvimento, a incorporação do resíduo de milho no solo, eu vou estimular a decomposição dessa palhada, certo? Porque vai ter um ataque microbiano intenso ali, porque eu estou incorporando esse resíduo no solo. Entretanto, o milho, ele tem uma relação carbono-nitrogênio bem maior do que 25 para 1, é bastante alta. Então, o que vai acontecer? Esses micro-organismos, para decomporem essa palhada de milho, vão retirar nitrogênio da solução do solo. Se eu tenho uma outra safra de milho ali sobre aquela área, ou de sorgo, ou de qualquer outra cultura, essa cultura pode passar por uma deficiência inicial de nitrogênio por conta da imobilização temporária desse nutriente na biomassa microbiana. Como nós falamos anteriormente, caso seja exatamente 21 para 5 ou próximo disso, nós teremos aqui quantidades equilibradas de nutrientes sendo imobilizados e mineralizados. Na outra situação em que eu vou ter uma relação carbono-nitrogênio menor do que 25 para 1, ou seja, eu terei para cada nitrogênio 24, 23 moléculas de carbono e assim por diante, a mineralização será maior. Porque aqui o micro-organismo ele não precisa retirar do solo.
todo o nitrogênio que ele precisa já tem no resíduo. Então, à medida que ele vai decompondo, ele já vai pegando esse nitrogênio e incorporando na sua biomassa. Então, nesse caso, vai havendo uma liberação rápida de nitrogênio para o solo, tá bom? Então, aqui a gente vê que os processos de mineralização e imobilização vão trabalhar e vão resultar na ciclagem de nutrientes, havendo maior ou menor disponibilidade, mais lenta ou mais rápida desses nutrientes no solo. Então, de que forma eu posso aplicar esses conceitos? Eu vou fazer algumas perguntas para vocês e gostaria que vocês refletissem e que anotassem e respondessem essas perguntas no caderno, tá bom? Ao incorporar uma palhada de milho ao solo, o que vai acontecer com o teor de nitrogênio disponível para as plantas? Ele vai aumentar ou vai diminuir logo após essa incorporação? Nesse caso, eu preciso mudar o manejo desse solo para evitar problemas com deficiência? O que eu deveria fazer? Não incorporar, ou se eu já incorporei, eu devo aumentar a adubação de nitrogênio? Fica aí também para pensar. E à medida que a decomposição avança, o que acontece? A relação carbono-nitrogênio, ela é reduzida? Se sim, por que isso ocorre? Outra pergunta, ao incorporar ao solo uma palhada de soja, eu terei o mesmo problema no teor de nitrogênio que eu encontraria aqui no milho? Por quê? Tá? Então, fica aí algumas perguntas para vocês. Quanto mais biodiversidade tiver no solo, melhor. Nós falamos anteriormente que cada um desses grupos aqui são responsáveis por atuar numa das fases de decomposição da matéria orgânica. Então, quanto mais organismos vivos eu tenho em cada um desses grupos, mais espécies eu terei realizando essas funções. Então, eu posso dizer que eu vou aumentar a redundância funcional nesses ambientes. Isso significa que se houver a falta de uma população, a outra população daquele mesmo grupo pode suprir essa necessidade sem que a decomposição, o processo de decomposição da matéria orgânica e ciclagem de nutrientes seja prejudicado. Aqui a importância da biodiversidade do solo. Primeiro, quanto maior a complexidade e diversidade de organismos do solo, mais nós teremos redundância funcional. Essa redundância funcional vai resultar na estabilidade e resiliência dos ecossistemas, tá? Quando nós falamos sobre estabilidade, nós estamos referindo à capacidade desse solo em continuar desempenhando as suas funções, mesmo que haja ali algum desequilíbrio, seja por fator biótico ou abiótico. E a resiliência está relacionada à capacidade que esse solo tem de recuperar a sua função, mesmo após sofrer esses estresses ou algum tipo de perturbação. E aí, com isso, nós temos, então, se há uma grande biodiversidade do solo, nós temos a manutenção dessa complexidade biológica, que vai, então, proporcionar a sustentação das relações diversas dentro de um ecossistema, né, nesse caso do ecossistema solo. E isso, primeiramente, vai impedir a explosão populacional, fazendo com que haja uma redução da incidência de pragas, doenças, uma série de outras coisas, e vai promover o alcance do equilíbrio no ecossistema solo. Então, alguns conceitos aí de ecologia para que vocês entendam como é importante o equilíbrio da biodiversidade do solo. Essa matéria orgânica, ela não tem importância só para a manutenção da vida dos micro-organismos no solo, e muito menos só para a manutenção da biodiversidade. Ela acaba atuando também sobre diversas propriedades, atributos do solo, fazendo com que ele execute as suas funções de maneira mais eficiente. Então, nós podemos listar uma série de propriedades e funções do solo que são realizadas à medida que a matéria orgânica vai sendo conservada ali no solo e vai modulando essas propriedades. Nós vimos que a CTC é extremamente beneficiada pela matéria orgânica. Primeiro, porque a própria matéria orgânica tem uma grande quantidade de cargas negativas, fazendo com que a sua presença no solo aumente a capacidade desse solo reter cátions, o que é de extrema importância tanto para a fertilidade do solo quanto para a nutrição de plantas. Além disso, a matéria orgânica pode complexar metais indisponibilizando-os. Isso é importante, especialmente no caso de metais que são tóxicos para a planta ou que, mesmo sendo nutrientes, estejam em concentrações muito superiores à demanda nutricional da planta, podendo se tornar tóxicos. Então, a matéria orgânica acaba protegendo um pouco essas plantas.
A ciclagem de nutrientes, como nós já vimos, porque a própria matéria orgânica é fonte de nutrientes, então a partir do momento que ela vai sendo decomposta, esses nutrientes vão ciclando e vão sendo liberados para as plantas, aumento da área de superfície específica no solo e aumento da capacidade de tampão do solo também. Então, esses solos, essa solução do solo, pH e uma série de outras propriedades, elas não vão sendo alteradas tão rapidamente, justamente por conta da presença da matéria orgânica. Além disso, nós vimos que a adição de matéria orgânica é fonte de alimento para a biomassa microbiana, então, uma vez que se aumenta a matéria orgânica do solo, você também estimula o crescimento da biomassa microbiana, e essa matéria orgânica acaba sendo fonte de energia para esses micro-organismos e aumenta também o estoque de nutrientes, favorecendo aqui o quê? A ciclagem de nutrientes, né? Além disso, nós sabemos que a matéria orgânica tem uma capacidade altíssima de retenção de água. Então, há aí alguns dados de que ela pode reter até 20 vezes o seu peso molecular em água. E isso favorece também o crescimento de plantas e dos micro-organismos. Favorece a agregação, porque quanto mais matéria orgânica nós temos, mais moléculas cimentantes nós teremos para as partículas do solo se juntarem, formando os agregados e se tornarem estabilizados também. Se a agregação é facilitada, nós temos aí também o aumento da porosidade, tanto de macro e de microporos. Se aumenta macroporos, melhora a aeração e infiltração de água. Se aumenta microporos, aumenta a retenção de água. Então, uma série de propriedades do solo sendo beneficiadas só pelo aumento da matéria orgânica. Se a gente fosse fazer um link de todos os benefícios da matéria orgânica nas propriedades do solo, na qualidade ambiental e no crescimento de plantas, esse slide aqui seria pequeno, tá? Mas eu gostaria de mostrar algumas ligações que nós podemos fazer aqui de todos esses benefícios da matéria orgânica nesse aspecto. Então, a matéria orgânica, ela aumenta a cobertura vegetal, porque ela cicla nutrientes, torna esses nutrientes mais disponíveis para as plantas, que por sua vez cresce mais, aumentando a cobertura vegetal sobre o solo. Nesse caso, há uma redução da erosão e redução da evapotranspiração, da evaporação de água no solo também. Assim, eu tenho um maior crescimento de plantas. Além disso, a própria cobertura vegetal estimulada pela matéria orgânica ou pela própria matéria orgânica morta atuando como cobertura vegetal, vai reduzir a temperatura do solo. E também favorece o crescimento de plantas, porque reduz a evaporação de água. Além disso, a própria redução da temperatura, a amenização do calor, aumenta a atividade microbiana, que por sua vez também vai ser estimulada pela própria matéria orgânica, porque ela atua como fonte de energia para os organismos vivos. Com o aumento da atividade microbiana, há um aumento na ciclagem de nutrientes, que por sua vez, como nós já falamos, vai influenciar na nutrição de plantas e se reflete em maior crescimento e produtividade. A atividade microbiana aumenta a produção de humus, ou seja, daquela matéria orgânica mais estabilizada, que por sua vez vai afetar também, vai beneficiar a agregação, porosidade, as trocas gasosas, infiltração e mais uma vez culminando aqui no crescimento de plantas, tá? O próprio humus tem a propriedade de retenção de água, que é bom para o solo, tá? Aumenta também o poder tampão e a CTC desse solo, além da complexação de metais, como nós já vimos. A CTC é basicamente o reservatório de nutrientes no solo. Se eu aumento a CTC, eu aumento o reservatório de nutrientes no solo, que vai favorecer a nutrição de plantas e, consequentemente, o crescimento também. Na complexação de metais, nós podemos aqui reduzir a toxidez desses metais, que também favorece o crescimento de plantas, tá? Então, uma série de ligações que nós podemos fazer aqui só pela adição e pela manutenção da matéria orgânica do solo. Aqui, pessoal, não é uma avaliação exaustiva, tá? Eu sugiro que vocês peguem esse fluxograma aqui e tentem fazer no caderno, extrapolando e tentando encontrar mais possibilidades para que vocês, assim, visualizem mais funções e mais benefícios da matéria orgânica no solo, tá bom? E aí, algumas práticas de manejo que poderiam afetar o balanço entre entradas e saídas, entre ganhos e perdas de matéria orgânica no solo. Então, quais são as formas mais comuns de se perder, remover matéria orgânica no solo? Primeiro deles é a erosão, tá? O cultivo intensivo,
colheita de toda a parte aérea, como ocorre na silagem, né, na produção de silagem, porque aí não tem nenhuma deposição, né, retorno de resíduo orgânico para o solo. Altas temperaturas no solo, porque intensifica muito a decomposição dessa matéria orgânica. Pastejo intensivo, baixo teor de umidade, fogo, que aí nesse caso não é algo controlável, né? Nós atualmente temos pouquíssimas tecnologias de manejo de culturas que utiliza fogo, tá? E excesso de adubação química, por quê? O excesso de adubação química também não beneficia a microbiota do solo, e nós sabemos que a própria microbiota do solo é considerada matéria orgânica, tá? Algumas sugestões de manejo que podem ser feitas para aumentar a matéria orgânica do solo. O uso de adubos verdes. Esses adubos verdes eles podem ser utilizados como cultivos com cobertura ou então nas entre-safras, tá? Cultivo conservacionista, ou seja, evitando-se ou suprimindo o revolvimento do solo, tá? Porque o revolvimento do solo quebra os agregados e expõe aquela matéria orgânica que estava fisicamente protegida, oclusa ali dentro. Cobertura do solo, que vai reduzir a temperatura da superfície, tá? Pastejo controlado. Essa cobertura também favorece a manutenção da umidade no solo. Essa cobertura morta, tá bom? E o uso também de adubos orgânicos aí de qualidade, tá? Lembrando que para o uso de adubos orgânicos é importante conhecer a procedência e também a concentração de elementos nesse adubo orgânico. Concentração tanto dos nutrientes quanto de metais, elementos potencialmente tóxicos e também de alguns fungos, micro-organismos patogênicos também, tá? Bom, para a gente finalizar, eu deixo aí algumas sugestões de leitura que nós temos na nossa biblioteca, ok? Que é esse livro Fundamentos da Matéria Orgânica do Solo. É um livro que só fala sobre matéria orgânica. E nós temos aqui também o livro de Fertilidade do Solo, que tem um capítulo que aborda a matéria orgânica. Além disso, também relembro que nós temos diversos materiais de leitura disponíveis no Moodle para que vocês leiam e realizem as atividades. Bons estudos!